Você que trouxe a sua Bíblia, a sua espada. Todo guerreiro tem que estar preparado, não com uma .50, não, nada disso, mas preparado com a palavra de Deus, amém? Trazendo ela na nossa língua, na ponta da nossa língua, para nós, quando vier o mal, a nossa arma está preparada para guerrear contra as forças do mal. Livro de Jó, capítulo 19, 19 e 25 em diante, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Eu falei agora como é que vai encontrar, né, irmãos? Se não encontrou, escola bíblica, tá? Ah, mas não tem, mas o irmão Francisco ali, nós estávamos ali igual um professor de escola bíblica ali, um ensinando o outro, né, irmão Francisco? Glória a Deus, um aprendendo com o outro, é assim, irmãos. Provérbio diz que assim como o ferro afia outro ferro, nós aprendemos um com o outro. Eu estou aprendendo com você nessa noite, amém? Nós estamos aprendendo um com o outro nessa noite. Todos encontraram, agora podemos ler? Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne, verei a Deus. Vê-lo-eis por mim mesmo, e não pelos olhos, e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. A igreja pode assentar. É nesses versículos que nós vamos meditar nessa noite a palavra que o Espírito Santo nos deu para ministrar nessa noite. Então o tema é este: eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, quando nós sabemos, nós temos a certeza que o nosso Redentor vive, nós não vamos ficar com medo do mal que venha nos atingir, não, irmãos. Porque nós sabemos, por que isso, irmão? Porque mortos nada pode fazer. Então o que eu aprendo? O que nós aprendemos aqui nessa noite? Que nós não vamos pedir nada morto, não é verdade? Quem já morreu, a Bíblia fala que os mortos jazem no esquecimento. Mas eu vou pedir aquela minha avózinha, aquela minha mãezinha, ela é tão religiosa. Eu vou pedir ela para arrumar um lugarzinho para mim no céu. Não pede não, irmãos. Não pede não, porque quando Moisés partiu, Deus recolheu Moisés. Moisés falou com Josué. Isso está em Josué 1. O meu servo está morto. Agora é você, Josué. A única coisa que nós deixamos, irmão, que eu deixo nessa vida, é um legado para minha família, da palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. É a única coisa que a gente deixa. Mas a salvação é individual. É individual. Ezequiel 18:20 fala que a alma que pecar, essa morre. Então Jó, ele tinha uma certeza. E que segurou ele, irmãos, a adversidade que segurou ele, que levou ele a vencer todas as lutas, enfermidade, todos os problemas da vida dele. O que ajudou ele a vencer isso? Ele ter certeza que o Redentor dele vive. Quem tem certeza que o seu Redentor vive? Eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza. Daqui a pouco nós vamos ver. Ele mesmo diz que ele vive, que ele não está mais morto.
Então, qualquer pessoas religiosas que ainda vive aquela tradição de carregar Jesus morto, está fazendo o contrário, irmãos. É o contrário, Ele é que nos carrega. Ele é que a gente fala assim, não, eu estou trabalhando para Deus. Coitadinho de nós, irmão, coitadinho de mim, se eu falar que eu estou aqui trabalhando para Deus. Eu não estou trabalhando para Deus não, irmãos. Eu estou trabalhando para mim mesmo, não para Deus, que o meu socorro vem do Senhor. A gente não trabalha para Deus não, irmão. Deus é que trabalha por nós. Nós simplesmente, nós obedecemos o quê? A Deus. Porque Ele nos escolheu para essa finalidade. Então Deus seja louvado por isso. Agora vamos lá. Jó capítulo 1, versículo de número 6 em diante. Vamos ver. Agora é a passagem aqui, tudo que Jó passou. Mas com a certeza, eu estou passando isso, mas depois eu tenho certeza que Deus vai me levantar da terra, igual nós lemos. Ele já estava falando, enunciando lá no juízo final, a salvação dele. Aí diz assim, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vai prestando atenção, veio também Satanás entre eles. Satanás de atrevido, entrou entre eles. Satanás adorava a Deus? Não adorava. Ele exaltou e quis ser mais do que Deus. Como é que ele ia adorar a Deus? Aí disse, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Passear. Satanás está passeando aí na terra aí. Depois nós vamos ver que ele está muito perto, mais perto do que nós, eu e você imaginamos. Aí continuando assim, e disse o Senhor a Satanás, observasse tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Quem está justificando Jó, irmão? É Deus. Quem justifica você? É Deus. Porque os olhos de Deus passeiam por sobre a terra. Então os olhos de Deus não só vê nós, a nossa aparência, mas vê mais lá dentro do nosso coração. Deus sonda lá dentro do nosso coração. Aí continua falando assim, Jó é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que desvia do mal. Esse é o 3, né? O 3. João 1,6, 3 não, 1,6 que nós começamos, né? O 9, né? É o 9, 8. Agora é o 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e diz, porventura, teme Jó a Deus em vão? Vamos parar por isso, esse aqui já deu. Então Satanás, ele começa, ele vai prestando nisso, ele é o acusador, ele nos acusa de dia e de noite, ele fica passeando na terra, procurando o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, para poder acusar nós diante de Deus. É assim que ele fez com Jó, mas agora é diferente. Lá foi no Velho Testamento. O Novo Testamento é figura do Velho Testamento, para nós entender um pouco dessas coisas. Então, Satanás começa a acusar que Jó não servia a Deus por acaso não. Irmão, olha o perigo dessas coisas que a gente está vendo aí com nossos olhos e ouvindo com nossos ouvidos, as pessoas que estão negociando com Deus. Satanás está vendo isso, irmãos. Satanás está vendo quem está indo na casa de Deus, porque
Porque ele está querendo bens, ele está querendo tirar bens das coisas de Deus para a vida dele aqui na terra. É isso que Satanás está falando com Deus. Ele não te teme nada, ele não te adora em vão, não. Ele pode ser reto, ele pode ser temente, ele pode ser o que for, mas por trás ele tem um interesse. É porque tu encheu ele de bens. É porque tu deu ele 7.000 ovelhas. O Senhor deu ele não sei quanto, você deu ele não sei quanto. Ele é interesseiro. E você, Deus, Satanás falando, você, Deus, é ingênuo. Quem te enganou? Você falhou na criação humana. Satanás te enganou. Satanás acusando Jó e também acusando a Deus. Ele entrou, irmão, vai prestando atenção nisso. Eu estava vendo um pedacinho aí dessa novela Jesus aí. Aí eu estava prestando uma coisa. Como é que Satanás, o que ia fazer o povo? Não é adorar a Deus? Não era filho de Deus? Satanás entrou no meio dele de atrevido, irmãos. Satanás, ele não foi diante do povo de Deus para adorar a Deus, não. Ele foi para acusar. Então eu estava vendo na novela Jesus, eu estava notando, é uma coisa, né, irmão? Vamos dizer assim, mas tem sentido, sim, com algum versículo bíblico. Então eu estava vendo o seguinte, que o Satanás, uma pessoa vestida de Satanás, eu não sei se tem alguém aqui que viu a novela Jesus, viu, irmão? Aí o Satanás, fica assim cochichando no ouvido dele, colocando contenda um com o outro. E a função dele é essa, é acusar. É ver se nós estamos mesmo honrando a Deus ou se não, nós não estamos. Porque ele foi egoísta. Ele foi infiel. Ele disse com a boca dele, colocarei o meu trono acima do Deus Altíssimo e serei semelhante a Deus. Por isso que ele foi derribado. Por isso que ele foi derribado, o orgulho. Isaías fala que o acolchoado dele, aonde ele deitava, é no meio de vermes. Era comido por vermes. Então ele entra no meio para acusar. Você não pensa que o Satanás está preocupado lá fora, não, irmãos. Ele está preocupado comigo, com você. Ele está preocupado com a igreja. Por isso que ele está usando gente aí para poder calar a boca da igreja, não falar mais, não expulsar mais ele. Deixar ele fazer a pessoa matar, a pessoa roubar, a pessoa adulterar, a pessoa caluniar. Por isso que eles estão usando as pessoas de alto escalão aí para fazer isso. Não está preocupado lá fora, não. Lá fora já está na mão, está preocupado com você. E lá em primeira carta de Pedro, mas não vamos olhar agora não, vamos só continuar aqui, depois, mais tarde, nós vamos lá. Deixa eu ver aqui o versículo que nós vamos agora. É o 9 que nós lemos, né? Agora nós vamos ler o 10. 1:10. João 1:10. Porventura, diz, porventura tu não cercasse de sebes, ou bem, né, a ele e a sua casa, e tudo quanto ele tem. É aqui que eu quero parar. Eu quero parar para a coisa aqui, da maneira da interpretação da hermenêutica. Então foi assim, por isso mesmo. Aí Satanás está falando, Deus, você é ingênuo. Ele está te enganando.
Ele está te enganando. Tira dele o que ele tem. Tira dele. Põe enfermidade nele. Aí continuando no 11. Abençoaste com a obra de suas mãos. Abençoaste o seu gado e tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Na tua face, Deus é cara é nossa. Deus é face, né, irmãos? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, pode colocar enfermidade, mas a vida não tira a vida dele. Deixa a vida dele, entendeu? Irmãos, Satanás foi uma vez. Alguém está com medo aí de estar falando de Satanás? Não está não, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Ele está debaixo dos nossos pés. Esse poder foi dado lá em Marcos 16:15. Ele está debaixo dos nossos pés. Não precisa ficar com medo. A gente tem que falar porque é o que está aqui. Então Satanás, ele não é nada menos, nada mais de que rebelde, acusador, traidor, criminoso, porque destruidor, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, primeira vez ele fez isso. Não, Deus falou. Aqui teve, irmão, aqui teve igreja. Não a vontade de Deus, mas a permissão de Deus. Às vezes Deus permite alguma coisa na nossa vida para nos dar crescimento, irmãos. Às vezes nós passamos dor, passamos sofrimento, passamos tristeza na nossa vida, para nós passar a confiar mais em Deus. Mas às vezes vem a hora, irmão, que a gente está doente, a gente está desempregado, a gente está aborrecido, está triste. A gente chega a pensar assim: Deus esqueceu de mim. Esqueceu não, irmãos. Esta é a hora do deserto. E o deserto é a faculdade de Deus. É onde nós aprendemos, é na hora do deserto que nós aprendemos a confiar mais em Deus. Agora o bicho, presta atenção, ele não vai deixar de acusar, irmãos. Quem diz que Jó era justo foi Deus. E era mesmo. Era mesmo. Aí vai a segunda vez. Pode ver que a segunda vez aqui já é diferente da primeira. Já é diferente da primeira. Vamos ver a segunda vez aqui, que se encontra segunda. Ele já questionou o motivo. Segunda vez, 2:1. Segunda vez, Jó, capítulo 2, versículo de número 1. E vindo outro dia, ele veio de novo, tá, irmãos? Eu teve uma vez que uma pessoa falou comigo assim, irmão, falou: irmão, não é bem assim não, vão devagar. Jesus diz que tem casca de demônio que só sai com muito jejum e oração. Não é bem assim igual você está falando, não. O diabo não é cachorro, não. A pessoa fala assim: é só fazer assim com o dedo que ele vem. Vem não, irmãos. Não vem não. A gente tem que ter cuidado com isso. Tem demônio que só sai com muito jejum e oração.
Temos que quebrar a nossa carne, tem que deixar o Espírito falar mais alto na nossa vida, para nós fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Então ele, nem mudei aqui, ó, glória a Deus por isso. Vou mudar agora. Jó 2, já está ali também, nem precisa. Diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram, vai prestando atenção, já mudou, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele apresentar perante o Senhor. Já mudou, você viu que mudou da outra vez ele entrou por outro ouvido. Aqui, irmão, teve uma permissão de Deus. A hermenêutica é essa, é interpretar. Aqui Deus já permitiu ele. E já decidiu o que fizesse com Jó. Vai prestando atenção nisso. Perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, o Senhor falou a mesma coisa, Deus não muda a sua palavra. O Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Mesma pergunta lá do 1 que nós lemos. Aí disse o Senhor a Satanás, observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, mesma palavra, Deus não muda a sua palavra. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda também retém a sua sinceridade. Jó ainda estava retendo a sinceridade. Aí, continuando aí, havendo-me tu incitado contra ele para o conseguir sem causa. Deus deixou Satanás de uma maneira, com uma palavra, Deus marrou toda a cilada de Satanás. Foi, não, você quer destruir sem causa? Assim, irmão, presta atenção, assim Deus, ele age ainda da mesma coisa. Aquele meu servo, aquela minha serva, é justa, é reta, é temente. Você não vai tocar nele não, Satanás. O às vezes deixa, porque a Bíblia fala em Apocalipse que a tribulação do justo pode durar até 10 dias. Às vezes até pode permitir o deserto na nossa vida, mas é por pouco tempo, irmãos. O pai amoroso, ele corrige o filho que ele ama. É para o nosso bem, é para nós crescermos na palavra de Deus, é para nós alicerçar, é para nós estar na rocha, porque quando nós estamos na rocha, pode soprar o vento, pode vir a chuva, pode vir o que vier, mas nós estamos firmes na rocha, nós estamos firmes na rocha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, nós estamos firmes na rocha. Pode até permitir, mas a recompensa vem depois. Porque Deus está vendo, irmãos. Não precisa eu falar assim, irmã, a senhora é justa, irmão, o senhor é justo, não precisa. Deus está vendo. Deus é que nos justifica. Não é o homem. Às vezes tem muitas pessoas querendo a glória do homem. Receber a glória do homem, não tem duas glórias. Lutas tem muito, mas glória só tem uma. A glória de Deus, se receber a glória do homem, importa que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Se receber a glória do homem, não precisa mais receber, já está justificado, se é que o homem tem justiça própria, porque Isaías diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É Deus que justifica.
O homem, Deus permitiu para Satanás tocar nele. Tocou, chegou até atingir, irmão, porque atinge. Quando é uma pessoa de influência espiritual mesmo, não é carnal, na mídia, influencia os outros, irmãos. Os outros falam assim, eu quero ser igual aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela moça. Mas você está vendo, aquela jovem não vai num baile, não vai num forró, ela não vai em nada. Não, porque ela tem o Espírito Santo que supre todas as necessidades dela. Nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos mais disso. Jó era temente, Jó era reto, Jó era fiel aos mandamentos do Senhor. Mas tem um porém na nossa vida. Atinge de uma maneira, às vezes, que nós até às vezes murmuramos. Senhor, mas por que isso, por que aquilo? É igual querendo, a prova está doendo, Jesus. Às vezes a prova dói para o nosso crescimento. Então Jó ele disse assim, depois de passar por tudo, aquela enfermidade, raspar com um caco de barro, a mulher dele amaldiçoar, fala, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou assim, mulher, você está falando como uma doida? Aquele que me deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque foi sim, irmão, foi sim, presta atenção nisso, foi sim Deus que tirou, porque Deus permitiu. Satanás já é derrotado, Satanás não faz nada que Deus não permite que ele faça, não. Ele já é um derrotado, ele já é um vencido, não tenha medo. Mas muitas vezes influi sim, que ele é um acusador maldoso, um acusador falso, um acusador mentiroso, um acusador que quer a glória de Deus para ele. E Deus disse, a minha glória eu não dou ao trem, eu não dou nada, nada deste mundo. Eu ia citar aqui, mas agora a gente, rede social, a gente agora tem que passar um super bonezinho assim na boca, falar até meio gago, sabe? É isso mesmo que você está pensando aí, que o mundo quer fazer com nós, mas coitado deles. O salmista diz que 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque Deus dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, não vão ser atingidos. Coitadinho deles que estão pensando isso, eles estão cavando sepultura para eles, tentar calar a nossa boca. Então Jó disse assim, Jó 13, 15 e 16, ainda que ele me mate, vai prestando atenção nisso, irmão, ainda que ele me mate, ainda que Deus mate ele, está falando, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Com tudo que nós passamos, irmãos, mas o caminho Jesus, nós vamos defender até a morte. Amém, irmão? Você crê nisso, igreja? Nós vamos defender até a morte, ainda que nós morra por Cristo, no caminho dele nós vamos defender até a morte, porque ele é que é o caminho, ele é que é a verdade, e ele é que é a vida.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ele aqui é a vida. No 14, no 14:13, olha o que Jó falou aqui, irmãos. 14:13. Não, 14:12, só para nós... Coisa aqui, irmão, eu posso deitar na minha cama e não levantar. O mais novo que tiver aqui pode deitar na cama e não levantar. Isso pode acontecer porque nós não somos imortal. Nós somos mortal. Aí João fala aqui 14:12. Diz assim: assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céu. Quando não vai haver mais céu, irmão? Quando não vai haver mais céu? Quando não vai haver mais céu? Quando? Eu te falo nesse momento. Quando não haverá mais céu. Será que eu vou enganar aqui, Senhor? Coloca na minha cabeça. Não haverá mais céu. Vamos ver se é primeira. Não, 1 Pedro não é não. Não haverá mais céu. Não haverá mais céu. Apocalipse capítulo... Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus envergonhado tem que ficar... Satanás é que tem que ficar envergonhado. Segunda carta de Pedro 3:10. Quem tem que ficar envergonhado é Satanás, irmão. Nós somos de Deus, não pode ter vergonha. 3:10. Vamos ver se é aqui que fala: não haverá mais céu. Mas o dia do Senhor, presta atenção nisso, é o dia que Deus vai buscar a sua igreja. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras hão de ser queimada. Não haverá mais céu. Tudo aí ser queimado. O céu e a terra que existe agora está sendo entesourado para o fogo. Mas só que nós temos lá aonde nós lemos lá, de Jó, 14, me parece que nós lemos só o 15, não foi? Ainda que o Senhor me mate, nós temos o 16. Jó 14:16. Vamos navegar no oceano do Espírito, assim que a gente vai aprendendo. É Jó, querido. É Jó. Era onde nós já tivemos. Jó 14:12 que nós lemos, né? 12. Assim o homem se deita e não se levanta. Agora vê o que Jó está falando aqui. No 13, nós lemos 12, no 13. Aí Jó já está com outro pensamento lá no finalzinho. Aí ele disse assim: quem dera que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a ira se fosse. E me puseste um limite, e se lembrastes de mim. Aí Jó já está falando: pusesse um limite e se lembrasse de mim. Lembrasse aonde? Passasse toda a ira de Deus. Aí ele já partiu, Deus já matou ele já está na sepultura, e agora ele tem certeza que ele vai acordar lá no juízo final, quando não existe nem terra, nem céu mais. Porque os mortos ressuscitarão primeiro.
Depois, nós que somos vivos, seremos transformados, esse corpo de dor, esse corpo de cansaço, esse corpo de sofrimento, né, irmã Georgette? Esse corpo que às vezes quebra um braço, quebra uma perna. Não, esse corpo vai ser revestido de um corpo de glória. Mas os mortos ressuscitarão primeiro. Então o Jó está fazendo aqui, irmão, essa recapitulação da vida dele. O que passou, o que agora ele está esperando na vida dele. Aí ele fala assim, ele fala que eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que o Redentor dele vive. E nós, irmãos? E eu? E a igreja? Como nós estamos vendo? Vou repetir, se nós tivemos Jesus como Jesus morto ainda, nós não vamos receber nada. Porque morto nada pode fazer. Não vou receber nada. Aí Jesus disse lá em Apocalipse. Jesus disse lá em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Deus seja louvado. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Já estão quase... Ih, já passou da hora, misericórdia. Já estamos encerrando. Apocalipse 1,18. Jesus falando assim: e o que vivo? E fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. Jesus está falando aqui: estou vivo para sempre. Amém. O que Jó disse lá no Jó 42? Acho que nem tem aqui. Jó 42, 5. O que Jó disse assim? Falou: Senhor, irmão, presta atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Não basta eu conhecer a história de Jesus. Não basta eu conhecer a Bíblia inteira. Eu tenho que ter uma intimidade com Ele. Ele tem que ser o meu companheiro no dia a dia, no amanhecer, no anoitecer, no deitar, no levantar. Tem que ter comunhão com Jesus. Olha o que Jó diz: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Não vai dar tempo aqui de eu encerrar, mas agora veio os meus olhos. O que aconteceu com Maria, Joana, que era 3 Maria, que ela foi na sepultura, está lá em Lucas 24, 23, ela foi de domingo, de madrugada, ela foi ao sepulcro, procurar Jesus, se Jesus estava morto. Se Jesus estava lá, aliás, no sepulcro, para levar especiaria, perfume, para levar essas coisas. Lá tinha 2 anjos sentados, lá na sepultura de Jesus, lá na gaveta onde Jesus estava. Aí o anjo falou com ela: e vocês, mulher, o que está procurando aqui nesse lugar? Você está procurando aquele que está vivo entre os mortos. Jesus não está aqui. Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Eis que está vivo. Estou vivo para sempre. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Eu ia mostrar no fim de Jó 42, mas não temos mais tempo. Deus restaurou tudo aquilo que ele perdeu.
Ele tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14. Os filhos dele foi mais bonito, foi mais pessoas mais bonito do que era antes. Então Deus, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que é impossível para o homem é impossível para Deus, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus faz mais. Às vezes nós falamos assim: não, isso Deus não pode fazer. Pode fazer tudo. Deus pode tudo. Amém? Fala comigo: Deus pode tudo. Você que está assistindo pela rede social, não dá esse gostinho para Satanás de retroceder, porque Deus é contigo, Deus é com nós nessa jornada. A palavra dele está escrita: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Tudo que ele prometeu, irmão, ele vela para que a palavra dele seja cumprida. Amém? Que Deus nos abençoa, que Deus, o Espírito Santo, continua ungindo a nossa mente, para nós ter uma mente ungida, para nós ter uma mente de Jesus, a mente de Jesus, para nós ter o perfume de Jesus, para nós ser agradável, tudo que nós fazer, ser agradável aos olhos do Senhor, para que Deus olhe para mim, para que Deus olhe para você e fala assim: ele é reto, ele é reta, ele é sincera, ela desvia do mal, sujeita a Deus. A palavra diz para nós sujeitar a Deus e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Tem muita gente que está rejeitando a Deus e está sujeitando o inimigo está chegando com um maná, chegando com uma coisa boa, entregando ele está caindo. Ele está aceitando. O nosso maná é Jesus Cristo, é o pão vivo que desceu do céu. Aplaude ele em nome de Jesus. É o pão vivo, é o nosso maná, que já simbolizava o pão vivo que desceu do céu. Esse é o Deus vivo que nós servimos. Esse é o Deus vivo. Você faça a sua oração, fala com Deus. Mas esse mundo não tem, eu estou aqui, mas não tem nada para mim. Eu não te peço, fala com Deus, essa oração Jesus fez: Senhor, eu não peço que tire ele do mundo, mas peço que livre do mal. Faça essa oração da maneira que você quiser, sentado, em pé, do jeito que você quiser. O importante é você rasgar o coração para Jesus nesta hora. Ainda que ele nos mate, mas no juízo final nós ressuscitaremos para vir neste mundo, reinar com ele por 1000 anos, e Satanás vai ser preso no poço do abismo. Aquele que engana, aquele que acusa, o nosso acusador, Senhor nosso Deus e nosso Pai.